Oi, pessoal. Vamos então conversar um pouco mais em nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. Trazer aqui um tema para vocês que eu encontrei aqui pelo, pela internet, aqui do pessoal aqui do Centro Espírita Ismael, lá do estado de São Paulo, e um trechinho aqui onde um trabalho aqui feito pelo Sérgio Biagi Gregório, que deixou aqui à disposição para estudo aqui na internet. Eu vou fazer aqui uma espécie de convênio aqui, né, com o trabalhador espírita lá, e para falar sobre esse assunto muito interessante, que é as curas do Evangelho, né, que falar sobre as curas do Evangelho. Gente, lembrar, a Bíblia é um livro que contém, na verdade, um conjunto de livros. São mais de 70 livros ali colocados um ao lado do outro para formar o livro que nós chamamos de Bíblia, né? Não sou um estudioso da Bíblia, leio de vez em quando, mas as curas do Evangelho, que está lá na história de Jesus, são muito bonitas, né? Essas histórias são muito misteriosas se a gente for observar dentro do conceito daquela pessoa que não conhece muito do Evangelho. Mas elas são explicadas pelo Espiritismo. Então, aqui o nosso companheiro aqui ele falou sobre as curas do Evangelho, lembrando sobre o fluido universal que condensa no perispírito para fornecer então princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado, ele é o agente, né, que que organiza, que faz a propulsão, né, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Vamos nos entender aqui. Eu, você, cada um de nós tem o seu corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele pode expandir-se. Quando, por exemplo, a gente aplica um passe, nós estamos expandindo o nosso corpo espiritual sobre o corpo espiritual da pessoa que está sendo tratada. Lembrar que aí nós temos que pensar que tem um corpo físico doente. Mas se você substitui a molécula malsã, doente, ou você repara essa molécula no corpo espiritual, em pouco tempo esse corpo espiritual, esse perispírito da pessoa que está recebendo, ele vai começar a tratar aquele corpo físico no qual ele está residindo, o qual ele está ocupando. Os espíritos muitas vezes retiram, né, o perispírito ou o corpo espiritual das pessoas e levam para tratamento no plano extrafísico. E depois desse tratamento, eles retornam com este corpo espiritual, com este espírito, depois de tratado, de volta ao corpo físico. E aí o corpo físico, em pouco tempo, começará a ter uma reação na questão da cura. Muitas vezes eles substituem células doentes no corpo espiritual e colocam células sadias. Gente, cada parte do nosso corpo tem um correspondente no plano espiritual. Cada parte, isso tem os meus pés, minhas mãos, minha cabeça, meu corpo, ele tem um correspondente no plano espiritual. Cada célula tem o seu correspondente, cada molécula tem o seu correspondente. Nós somos ligados por fios de energia a este corpo físico. Muitos médios, quando veem um desencarnado no plano espiritual, eles veem a pessoa normal, mas se ela vê um encarnado no plano espiritual, ela vai estar ligada por vários fios que formam uma espécie de cordão, chamado cordão de prata. Isso é narrado por médios, é narrado por pessoas que passam por experiência de quase morte. Então muita gente vê que as pessoas encarnadas carregam lastro de energia que as ligam, né, ao corpo físico ao qual elas estão vivas aqui no mundo. Então, lá no plano espiritual, elas são diferenciadas por causa disso. Os espíritos sabem que um espírito é encarnado ou desencarnado por causa dessa aparência, desses fios de energia que saem da pessoa e a liga ao corpo. Embora que muitos espíritos que chegam do lado de lá não sabem dessa diferença e até se assustam. Mas é isso. E aí, gente, o poder curativo, ele vai estar, segundo o nosso amigo diz aqui,
na razão direta da pureza da substância inoculada. Quer dizer, o espírito que está tratando o outro tem que estar sadio, tem que estar forte, a sua energia tem que ser uma substância pura, né? Mas também tem a vontade daquela pessoa que vai receber aquela energia, não é isso? Quanto mais abundante for essa missão da pessoa que vai tratar, né, mais esse fluido vai penetrar no organismo daquela outra pessoa. Mas eu posso tratar diretamente também, né? Por que Jesus tinha aquela força imensa, né, incrível na cura? Porque é um espírito puro e já tinha toda a ciência da aplicação da própria energia nos seres menos evoluídos e conseguir com isso a cura, né? É uma espécie de ação magnética, uma ação magnética que é produzida pelo próprio fluido do magnetizador, ou seja, no caso de Jesus, pela energia dele e pelo fluido dos espíritos, né? No caso de haver uma interferência, né? Sem intermediário encarnado, sem médium, né? Os espíritos podem nos curar, eles podem retirar energia das plantas, né? Energia liberada até pelas pessoas mesmo, ou energia produzida no plano espiritual, pela movimentação da energia daquela dimensão e trazer a nós as curas que nós precisamos. Os espíritos também ajudam as pessoas que estão curando, reforçando nelas o poder magnético. Entenderam? Uma espécie de derramamento. Vamos então a algumas curas realizadas por Jesus. Aquela senhora, né, que perdia sangue, tinha hemorragia por 12 anos, né? E ela toca as vestes de Jesus e é curada. Jesus, por sua vez, né, ele teve um conhecimento, ele percebeu que teria saído a energia dele. E ele até diz que de mim saiu virtude. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Né? Quem me tocou? Alguém me tocou. Filha, tua fé te curou. O que teria sido isso aí? O efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, não houve magnetização, não houve imposição de mãos nesse fato. Então, por que essa senhora conseguiu retirar a energia de Jesus, né? Porque só ela conseguiu. Por que aquela energia não saía para outras pessoas? Porque tinha muita gente ali. Seria assim uma coisa que a pessoa tem uma energia, todo mundo que pega nela retira aquela energia. Então vemos aí que não funciona desse jeito, porque só aquela mulher retirou a energia de Jesus e tinha uma multidão ao redor dele. Qual a explicação que nosso irmão dá aqui para esse fenômeno, né? O fluido pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, pela fé do doente. Então, no primeiro caso, a cura assemelha-se a uma bomba calcante. No segundo caso, uma bomba aspirante. Assim, Jesus faz a cura impondo as mãos, ele está inoculando a energia naquela pessoa. Mas às vezes uma pessoa que tenha fé em Jesus, no caso daquela senhora, ela aspirou a energia de Jesus, uma espécie de aspiração, porque ela, ao se aproximar dele e tocar as suas vestes, ela desejou a sua cura e tirou dele a energia que ela precisava. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, quer dizer, aquele que deseja curar esteja querendo curar e aquele que deseja ser curado esteja merecendo e esteja desejando ser curado. No caso de Jesus aconteceu essa coisa de a mulher puxar a energia sem quando Cristo percebeu que alguma coisa estava sendo tirada dele, aconteceu dessa mulher conseguir fazer isso devido à fé que ela tinha e à bondade imensa de Jesus em fornecer dele
todo o amor que ele carrega dentro dele. Então a fé, ela funcionou como uma força atrativa, né? E ela também devemos considerar a questão do merecimento. Bom, aqui a questão do cego de Betsaida. Essa informação está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Tomou o cego pela mão, passou-lhe saliva nos olhos e impôs-lhe as mãos. Jesus passa saliva, né, sobre os olhos da pessoa para poder curar a cegueira. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consciente, em razão de uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápido do que na magnetização ordinária. Gente, toda energia boa, ela tende a organizar aquilo que está desorganizado. Um exemplo, uma pessoa que gosta das coisas organizadas, que ela, todo lugar que ela chega, que ela vê alguma coisa ruim, mal arrumada, ela tem aquele instinto de correr lá e varrer, limpar, cuidar e organizar. Isso também existe na questão espiritual. A pessoa tem aquela vontade de curar, ela tem aquela energia boa que sai dela. A tendência dessa energia é harmonizar as energias ou aquilo que está desorganizado ao seu redor. Então, Jesus curava pela simples possibilidade de ele ter o remédio, entendeu? De harmonizar, de organizar tudo que estava ao redor dele. E nós temos lá na frente também, lá em Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, a tese da questão lá do paralítico. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Né? Meu filho, tem confiança, perdoados te são os pecados. É onde Jesus cura, então, um doente, né, paralítico. E aí Jesus fala com ele, ó, que os teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquela pessoa, ela tinha uma pendência com o plano divino, ela tinha uma dívida. E aí, chegou o final dessa dívida, Jesus o curou, né? Mas se não tivesse Jesus, essa pessoa teria se curado? Muito provavelmente sim. Mas muitas das pessoas que estavam doentes naquela época, elas já vinham, né, sabendo que um encontro com o Senhor da Luz, né, talvez elas não estivessem sabendo, mas o plano espiritual superior já sabia que um encontro com Jesus faria com que aquela pessoa se curasse. Porque cada um tem a sua oportunidade de melhorar, e a sua oportunidade de se sair, de pagar uma dívida. E para esse feliz, né, esse abençoado paralítico, foi Jesus que lhe impôs as mãos e o fez levantar, né? Vamos à explicação do nosso estudioso. Teus pecados te são remidos. Significa dizer que os males dessa vida são muitas vezes explicações do passado, bem como o que sofremos na vida são consequências das faltas que cometemos na existência anterior. Pagaste a sua dívida. Então Kardec também fala disso, lá no capítulo 15, versículo 14 e 15, né? Eu não sei, eu acredito que é no livro A Gênese. Aqui não tem anotado. E aí, gente, é interessante isso, porque às vezes a gente fica pensando que Jesus tem que vir em corpo e alma, nos abraçar para nos cuidar, né, para cuidar das nossas doenças. Mas ele deixou o caminho. Se a gente tem fé, se a gente acredita, a gente tem condição de atrair dele as energias que nós precisamos para nos curar, né? Mais uma explicação aqui, ó. Para não ficar longo, gente, eu vou parar aqui nessa explicação. Depois eu faço mais um programa, mais um vídeo sobre o restante, né? Os 10 leprosos. Jesus então cura 10 leprosos, né?
impede a eles que vá se mostrar aos sacerdotes. Está em Lucas 17, versículo 11 a 19. Né? E de mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Somente o samaritano voltou para agradecer. Então o samaritano volta para agradecer a Jesus pela cura. Os outros 9 não voltam. Gente, muitas das pessoas que foram curadas por Jesus voltaram para a farra, para problema, procuraram confusão de novo, adoeceram e morreram, para alguns até da mesma doença que tinham. Porque, na verdade, a bondade de Deus é muito grande, nos afastando dos males, mas a nossa ignorância também é grande. E a gente Jesus afastando deles os males, eles novamente, com as suas atitudes, atraíram esses males novamente. Isso é normal em espíritos atrasados, né? Como nós. Os samaritanos eram cismáticos, né? Mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos. Já tinha aí uma certa rixa, né? E os judeus os tinham em desprezo, como heréticos. Curando indistintamente judeus e samaritanos, Jesus dava ao mesmo tempo uma lição, um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus. Mostrava que havia nele maior soma da verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Me parece que isso é na Gênesis, aqui o rapaz não colocou, né, no livro, e onde fala sobre as curas de Jesus. Gente, essa observação que eu li foi de Kardec, que o rapaz repostou aqui. A questão de Jesus, às vezes o pessoal fala de igreja tal, igreja tal, igreja A, igreja B, igreja C, uma cura mais, outra cura menos. Não depende das igrejas essa questão de cura. As igrejas não fazem cura nenhuma. A cura, ela provém da fé que as pessoas têm em poder se renovar, em poder melhorar, e na fé que elas têm em Jesus poder interceder para que elas possam conseguir isso nelas. Então, na verdade, Jesus, que se dizia o caminho, a verdade e a vida, ele nos possibilita que, em sintonia com ele, a gente atraia dele a sua energia amorosa e nos melhoremos, nos tornemos melhores, nos tornemos mais fortes, mais saudáveis, mais sadios diante da sua bondade, diante dessa imensa, né, alegria que ele tem em nos servir para nós de mestre e de protetor. É isso, né, gente? Talvez a gente tenha assim, deixado alguma falha devido à nossa incapacidade, talvez, de fazer um bom trabalho ao alcance e que satisfaça a todos, mas é uma tentativa aqui de também fazer a nossa parte. Curtam aí o nosso canal Pátria do Evangelho no YouTube e a nossa folha, a nossa página, né, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo no Facebook. Muito obrigado, se inscrevam também lá no canal, curtam aí. Jesus abençoe e ilumina, né, a todos vocês. Obrigado.